Olá, meus amores, bom dia. Hoje nossa aula é de matemática e vamos aprender como determinar a fração de um número. Então, primeiro eu trouxe aqui um probleminha para a gente entender bem direitinho como é que acontece. Então, vamos ler comigo. Juscelino guardou suas economias para seus sobrinhos, Ana, Henrique, Mateus, Clara e Júlia. Então, esse aqui é o valor das economias de Juscelino. Tem uma nota de 50, duas notas de 20 e uma nota de 10 reais. Quando eu juntar todo esse valor, equivale a 100. Então, Juscelino ele tem 100 reais e ele quer dividir essas suas economias com seus 5 sobrinhos. O presente de Júlia custará 2/5 da quantia que Juscelino conseguiu juntar. Mas quanto vale 2/5 de 100 reais? Como é que a gente vai descobrir? Dessa forma, quanto custa o presente de Júlia e quanto sobrará para o restante dos sobrinhos de Juscelino? Então, o que eu tenho que saber? Quanto vale 2/5 de 100 reais? Quando eu descobrir quanto vale, a gente vai tirar esse valor de 100 reais e então vai ser o restante para ser dividido com os sobrinhos, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente precisa descobrir? Quanto vale 2/5 de 100? Como é que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar o número 100, que é o número inteiro, e vou dividir por 2/5. Então, quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar qual valor equivale a 2/5 de 100, tá bom? Então, como é que a gente faz esse cálculo? Eu vou pegar o 100, que é o número inteiro, e vou multiplicar por 2, que é o numerador. Então, quando eu faço essa multiplicação, equivale a 200. 100 vezes 2, lembrem-se que eu estou multiplicando. 100 vezes 2 dá igual a 200. E o denominador eu vou repetir, porque ainda eu não utilizei ele. Então, agora a gente vai efetuar essa divisão. 200 dividido por 2. Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar como resultado 40. Então, 40 é o resultado dessa divisão, ou seja, 40 reais equivale a 2/5 de 100. Então, o presente de Júlia custa 40 reais. Se ele tinha 100 reais, vamos pensar comigo, e ele tirou 40 reais para o presente de Júlia, então, o restante da nossa pergunta, quanto sobrará para o restante dos sobrinhos? Então, a gente vai pegar 100 reais menos 40, que equivale a 60 reais. Então, 60 reais, se a gente pensar, é a mesma coisa de 3/5. Por quê? Então, lembrando, 2/5 que ele tirou para a Júlia equivale a 40 reais, não é? Então, a gente percebe que a parte de baixo, que é o denominador, é o todo que ele dividiu. Não são 5, que são 5 sobrinhos? E ele tirou 2, então quanto foi que sobrou? 3, não é? Então, vai ser 3/5, que é a nossa nova fração, que é o restante do valor. Então, sobrará 60 reais. Então, 40 reais é o valor do presente de Júlia e sobrará 60 reais para o restante dos sobrinhos. Tá bom? Então, vamos agora a uns exemplos práticos. Quanto equivale 2/4 de 30? Então, vamos fazer o mesmo cálculo. A gente pega o numerador e multiplica por 30, que é o número inteiro. Então, 30 vezes 2 dá igual a 60. Então, a gente coloca 60 no numerador e repete o denominador. E agora, efetuamos essa divisão. 60 dividido por 4 dá igual a 15. Então, 2/4 de 30 é igual a 15. Não é simples? Vamos a mais um exemplo. Eu quero determinar quanto vale 2/9 de 54. Eu coloquei aqui duas maneiras para efetuar
essa divisão. Então, vocês, quando forem resolver, vocês podem escolher a mais fácil que vocês encontrarem, que vocês acharem. Então, 2 nonos de 54. A primeira maneira é aquela que a gente já fez nos outros exemplos, que a gente multiplica o numerador pelo número inteiro. Então, 54 vezes 2 é igual a 108, e a gente repete o denominador. 108 dividido por 9, quando a gente efetuar essa divisão, vai encontrar 12 como resultado. Então, 12, ou melhor, 2 nonos de 54 dá igual a 12. A outra maneira de fazer, eu vou colocar o mesmo exemplo, 2 nonos de 54. Então, qual a outra maneira? Eu vou pegar o número inteiro e dividir pelo denominador lá da minha primeira fração. Então, 54 dividido por 9, vou colocar aqui. Quando eu efetuo essa divisão, 54 dividido por 9 dá igual a 6. Então, como eu tenho 6, o que é que eu vou fazer agora? Tá faltando o meu numerador, que eu ainda não utilizei. Então, eu vou pegar o 6 que eu encontrei e vou multiplicar por 2. Então, 6 vezes 2 vai dar igual a 12, que é o mesmo resultado que eu encontrei na primeira maneira, no primeiro exemplo que eu dei, certo? Então, tanto faz eu fazer primeiro a multiplicação do numerador com o inteiro e, por último, pegar o denominador e fazer essa divisão, do que eu pegar o número inteiro, dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo denominador, certo? Então, mais um exemplo para a gente finalizar. Eu coloquei do mesmo esquema do nosso segundo modelo. 3 quartos de 120. Então, eu vou pegar 120 e vou dividir por 4. 120 dividido por 4 dá igual a 30. Agora, eu vou pegar 30, que é o meu resultado, que eu encontrei, e vou multiplicar por 3, que é o numerador. Então, 30 vezes 3 dá igual a 90. Então, 90 é o meu resultado. Logo, 3 quartos de 120 dá igual a 90. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Tenham todos um ótimo dia. Beijos e até a próxima aula.